Olá! Saudações e muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Olá a todos. Hoje o nosso mergulho vai ser num tema assim fundamental do direito administrativo, né? Os princípios da licitação. Exatamente. Um assunto chave para quem está na batalha dos concursos e, claro, para entender como é que o governo contrata as coisas. Com certeza, porque afinal licitar é a regra, né? Quando a administração pública precisa contratar uma obra, um serviço, comprar material, até vender algum bem. Isso. O caminho normal é a licitação. É o jeito de garantir, pelo menos em tese, que o processo seja justo para todo mundo, transparente e que a escolha seja melhor para o interesse de todos nós, para o interesse público. E a base para tudo isso está onde? Na Constituição, né? Principalmente, a Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 21, já dá o comando geral. E aí, claro, a gente tem a legislação específica, hoje a nova lei de licitações, que é a Lei 14.133 de 2021. Ela detalha tudo. É. E essa lei nova trouxe bastante coisa. Mas os princípios, eles são a alma do negócio, digamos assim. Vamos tentar organizar essa ideia. São muitos, né? São muitos, é verdade. Mas a gente pode começar por aqueles que são, digamos, a base de tudo, que vem lá da Constituição, do caput do artigo 37, e que a Lei 14.133 repete e reforça logo no artigo 5º. São os famosos LIMP-E. Ah, o LIMP-E. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos um por um. Legalidade, então. Legalidade. É o básico do básico no direito administrativo, né? A administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Não tem espaço para a vontade do gestor fora da lei. É a ideia de que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, mas a administração só faz o que a lei manda. É isso. Perfeita. É a chamada vinculação positiva à lei. Na licitação isso é muito forte. Todo o procedimento, todas as exigências, tudo tem que estar previsto em lei ou no edital, que é a lei interna da licitação, como a gente vai ver. Tá claro. E a impessoalidade, como ela funciona na prática da licitação? A impessoalidade tem duas faces, né? Primeiro, a administração não pode agir para beneficiar ou prejudicar pessoas específicas. Nada de direcionamento, de favorecimento para amigos ou perseguição de inimigos. Ok. E a outra face? A outra face é que o ato administrativo, a decisão da licitação, por exemplo, não é atribuída ao agente público que a praticou, mas sim ao órgão ou entidade. O foco é sempre o interesse público, de forma objetiva. Critérios técnicos iguais para todos. Entendi. Isso evita o personalismo, né? E a moralidade? Esse às vezes é um pouco mais... Subjetivo. Pode parecer, mas não é a moral comum do dia a dia ou a moral individual do agente. É a moralidade administrativa. Um padrão ético de conduta que se espera honestidade, boa-fé, lealdade, probidade. Então um ato pode ser legal, seguir a lei direitinho, mas ainda assim ser considerado imoral pela administração? Pode sim. Se for um ato desonesto, feito com má fé, mesmo que aparente cumprir a lei, ele viola a moralidade. É por isso que a administração pode anular seus próprios atos, não só por ilegalidade, mas também por ilegitimidade. Ou, como diz a súmula 473 do STF, quando eivados de vício que os tornem ilegais ou por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. A imoralidade entra aí como um vício. Importante isso. E para a gente poder ver se tudo isso está sendo cumprido, entra a publicidade. Exatamente. A publicidade é a regra. Os atos da administração, e especialmente os da licitação, precisam ser transparentes, divulgados. O edital tem que ser publicado, as sessões são públicas em regra, as decisões dos contratos. Para que todo mundo possa saber o que está acontecendo e fiscalizar, né? Tanto os outros licitantes quanto a sociedade em geral. Isso. É o que permite o controle social e o controle pelos órgãos como o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Hoje, com a internet, a gente fala muito em transparência, que é uma evolução da publicidade. Não basta só publicar em algum lugar escondido. Tem que ser fácil de achar, de entender. Portais da transparência são fundamentais. Faz todo sentido. E para fechar o LIMP é a eficiência. O que significa ser eficiente na licitação? É só escolher o mais barato? Não, de jeito nenhum. Eficiência é buscar o melhor resultado possível com os recursos disponíveis.
Na licitação, isso se traduz em escolher a proposta mais vantajosa para a administração. E vantajosa não é só o menor preço. Ah, então envolve qualidade também. Com certeza envolve qualidade, rendimento, durabilidade, prazo de entrega, custo de manutenção futura. É uma análise mais ampla, é o melhor custo-benefício global. É usar bem o dinheiro público para alcançar o objetivo daquela contratação da melhor maneira. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os 5 grandes. Mas você falou que a Lei 14.133 trouxe outros ou deu mais destaque para alguns, né? Sim, a nova lei listou um monte de princípios no artigo 5º. Alguns já existiam, outros ganharam mais força ou uma roupagem nova. Quer ver alguns que são bem importantes no contexto da licitação? Quero sim, vamos lá. Bom, que está totalmente ligado à impessoalidade é a igualdade, ou isonomia. Tratar todos os licitantes de forma igual, dar as mesmas oportunidades, usar as mesmas regras para todo mundo. Mas tem exceção. Eu lembro de alguma coisa sobre pequenas empresas. Tem sim. A própria Constituição e a lei prevêem exceções para promover outros valores. O exemplo clássico é o tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar 123 de 2006. É uma forma de tentar equilibrar a disputa e fomentar esse setor, mas a regra geral é a igualdade. Entendi. E outro princípio fundamental é a vinculação ao instrumento convocatório, certo? O edital é a lei da licitação. Perfeito. O edital, ou o convite, o ato de convocação, estabelece as regras do jogo. Tanto a administração quanto os licitantes ficam vinculados ao que está escrito ali. Ninguém pode descumprir ou inventar regra nova no meio do caminho. Isso traz segurança jurídica para todo mundo. E para garantir que a escolha seja justa e baseada nessas regras, tem o julgamento objetivo. Exato. Os critérios para julgar as propostas têm que ser claros, objetivos, definidos previamente no edital. Não pode ter espaço para a subjetividade, para o eu acho que esse é melhor. A decisão tem que ser baseada nos fatores que o edital estabeleceu. Menor preço, melhor técnica, conteúdo artístico, maior lance, etc. Isso se conecta com a ideia de competitividade, imagino. E isso, com certeza. Por isso, é proibido criar exigências desnecessárias, restritivas, que limitem a participação sem uma justificativa técnica razoável. Quanto mais gente competindo, maior a chance de conseguir uma proposta vantajosa. E a economicidade? É a mesma coisa que eficiência ou menor preço? Está relacionado, mas não é exatamente a mesma coisa. A economicidade foca na obtenção do melhor resultado financeiro possível para a administração, considerando não só o preço inicial, mas todos os custos envolvidos ao longo do tempo. É pensar no custo total de propriedade, por exemplo. Às vezes, o produto mais barato na compra sai mais caro depois com manutenção ou consumo de energia. Economicidade é essa visão mais ampla do custo. Faz sentido. E a probidade administrativa? Já falamos de moralidade, qual a diferença? A probidade é um aspecto da moralidade focado na honestidade, na retidão, na integridade do agente público e de quem contrata com o poder público. Agir com probidade é agir sem corrupção, sem desvio de finalidade. A violação da probidade pode levar a sanções da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429/92, que são bem pesadas. A nova Lei de Licitações também reforça muito isso. É um combate direto à corrupção, então. E a segregação de funções, você mencionou antes como um destaque da nova lei. Sim, a Lei 14.133 deu um destaque enorme para isso, embora a ideia não seja totalmente nova. Significa que, dentro do processo de contratação, as funções devem ser divididas entre diferentes agentes ou setores. Quem planeja não é o mesmo que fiscaliza o contrato. Quem conduz a licitação não é o mesmo que autoriza o pagamento final, idealmente. Para evitar que uma pessoa só controle tudo e possa cometer alguma irregularidade. Exatamente. É um mecanismo de controle interno, para reduzir o risco de fraude, de conluio, de erros e de conflito de interesses. A lei detalha bem isso nos artigos 7º e 8º. Importante. E o planejamento, que você também destacou? O planejamento virou a palavra de ordem. A nova lei é muito enfática. Não se começa uma licitação sem um planejamento prévio robusto.
É preciso fazer estudos técnicos preliminares, análise de riscos, definir claramente o que se precisa, por que se precisa, qual a melhor solução, estimar os custos. Isso está lá nos artigos 11 a 13 e seguintes. A ideia é acabar com licitações mal feitas, com objetos mal definidos que geram problemas depois. Parece óbvio, mas na prática nem sempre acontecia, né? Infelizmente, agora a lei exige formalmente essa fase de planejamento como parte integrante do processo. É um avanço enorme para a eficiência e para evitar desperdício. E tem a responsabilidade fiscal também, né? Não dá para sair contratando sem dinheiro. Claro, a licitação e o contrato têm que respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. Tem que ter previsão orçamentária, tem que ter compatibilidade com o plano plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O gestor tem que ser responsável com o dinheiro público. Outro princípio que ganhou força foi o da sustentabilidade, o desenvolvimento nacional sustentável. Sim, muito. Já existia uma preocupação, mas a Lei 14.133 colocou isso expressamente como um dos objetivos da licitação no artigo 11 e como princípio no artigo 5º. A ideia é que as contratações públicas devem ser usadas como ferramenta para promover o desenvolvimento do país de forma equilibrada, considerando os aspectos econômico, social e, claro, ambiental. Como isso funciona na prática? Exigir selos ambientais, por exemplo? Pode ser. Pode ser exigir práticas de logística reversa, critérios de eficiência energética, uso de material reciclado ou até mesmo critérios sociais, como reserva de vagas para pessoas com deficiência ou egressos do sistema prisional nas empresas contratadas. Sempre de forma justificada e proporcional, claro. Bem interessante. E a segurança jurídica? O que ela significa aqui? Significa que as regras do jogo têm que ser claras, estáveis e previsíveis. Tanto a lei quanto o edital devem evitar ambiguidades. As decisões da administração precisam ser fundamentadas e coerentes, para que os licitantes e o próprio poder público saibam com o que podem contar. Protege a confiança legítima das partes. Que se liga à transparência, que já falamos, e à motivação. Todo ato precisa ser justificado. Todo ato decisório relevante na licitação precisa ser motivado. A administração tem que dizer por que decidiu daquele jeito, quais foram os fundamentos de fato e de direito. Isso não é só da Lei de Licitações. Vem da Lei do Processo Administrativo Federal, a 9.784/99, e está reforçado na nova lei. A motivação permite o controle, a compreensão da decisão. E se alguém discorda de uma decisão, como uma inabilitação ou a desclassificação da proposta? Aí entram outros dois princípios fundamentais, que são garantias constitucionais: o contraditório e a ampla defesa. O licitante tem o direito de saber do que está sendo acusado ou por que foi prejudicado, e tem o direito de se defender, de apresentar suas razões, suas provas, antes que uma decisão final seja tomada, especialmente se for uma sanção. A lei prevê recursos, pedidos de reconsideração. Garante o direito de defesa. E a celeridade? O processo não pode se arrastar para sempre, né? Não pode. A celeridade busca uma tramitação rápida e eficiente, sem atrasos injustificados. Claro que respeitando todas as garantias, mas o objetivo é concluir a licitação e a contratação em um prazo razoável para atender à necessidade pública. Processo muito demorado pode até perder o objeto. E para controlar os exageros, temos razoabilidade e proporcionalidade. Exatamente. As exigências do edital, as decisões da comissão de licitação, as sanções aplicadas, tudo tem que ser razoável, adequado ao objetivo que se busca, necessário e proporcional em sentido estrito. Não se pode fazer exigências absurdas ou aplicar punições desmedidas. O artigo 8º da nova lei fala sobre isso ao tratar dos vícios sanáveis. Falando em vícios, tem aquele princípio da instrumentalidade das formas, né? A forma não é um fim em si mesma. Isso. O processo tem formalidades, claro, que são importantes para a segurança. Mas se um pequeno erro de forma não causar prejuízo a ninguém e não comprometer o objetivo final da licitação, que é obter a melhor proposta, ele pode ser relevado ou corrigido. O foco é o resultado, o interesse público, não a burocracia pela burocracia. É o que diz o artigo 8º também. E depois de tudo isso escolhido o vencedor, a administração é obrigada a contratar. Aí entra a adjudicação compulsória. Em regra, sim. Depois que a licitação é homologada pela autoridade competente e não havendo nenhum fato superveniente grave que justifique não contratar, o vencedor tem o direito à adjudicação,
que é o ato que declara que o objeto da licitação será contratado com ele. A administração não pode, por mera vontade, escolher não contratar o vencedor e abrir outra licitação logo depois para o mesmo objeto sem um motivo muito forte. A Lei 14.133 trata disso, por exemplo, no artigo 94 sobre a convocação para a assinatura do contrato. Ufa, é uma lista bem grande de princípios. É assim. E olha que nem falamos de todos com a máxima profundidade, mas esses são os principais que regem todo o processo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, vinculação ao edital, julgamento objetivo, competitividade, economicidade, probidade, segregação de funções, planejamento, responsabilidade fiscal, sustentabilidade, segurança jurídica, transparência, motivação, contraditório, ampla defesa, celeridade, razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e adjudicação compulsória. Realmente, uma constelação de regras e valores. E como eles se aplicam na prática? Eles podem entrar em conflito às vezes? Específicos, precisar ser ponderada com a necessidade de sigilo estratégico ou segurança nacional. Ou a busca pela máxima competitividade pode esbarrar em exigências técnicas mínimas necessárias para garantir a qualidade e eficiência. E como se resolve isso? Aí entra a ponderação. O gestor, ou o judiciário, se for o caso, precisa analisar a situação concreta e ver qual princípio deve prevalecer ou como harmonizar os dois, sempre buscando a solução que melhor atenda ao interesse público. Não existe uma hierarquia rígida entre eles na maioria das vezes. E eles valem para todas as fases da contratação? Sim, desde o planejamento inicial, passando pela elaboração do edital, a fase de disputa, o julgamento, a habilitação, a adjudicação, a homologação e até mesmo durante a execução do contrato e a fiscalização. Eles permeam todo o ciclo de vida da contratação pública. Inclusive naqueles casos em que não tem licitação, a contratação direta, dispensa, inexigibilidade. Sim, é muito importante lembrar disso. Mesmo quando a lei permite contratar diretamente, por dispensa ou inexigibilidade, situações previstas nos artigos 74 e 75 da nova lei, a administração não está livre para fazer o que quiser. Ah, não. Pensei que era mais simples. O processo é mais simples, não tem a disputa formal, mas princípios como legalidade têm que ser uma das hipóteses legais. Motivação tem que justificar muito bem por que não licitou e por que escolheu aquele contratado. Impessoalidade não pode direcionar indevidamente. Moralidade, publicidade, o processo de dispensa e inexigibilidade tem que ser publicado. Eficiência e economicidade tem que demonstrar que o preço é compatível com o de mercado. Todos esses continuam valendo e precisam ser observados. A ausência de licitação não é um passe livre para a arbitrariedade. Nossa, isso é fundamental. Quer dizer, o controle e a busca pelo interesse público continuam, mesmo sem a competição formal. Exatamente. A responsabilidade do gestor é até maior nesses casos, porque ele tem que justificar escolhas sem o respaldo de um processo competitivo aberto. Entender tudo isso é então a chave para garantir que o dinheiro público seja usado da forma correta, né? Para gerar confiança na gestão pública e combater a corrupção. Sem dúvida alguma. A observância rigorosa desses princípios é o que legitima a atuação da administração pública nas contratações. É o que garante, ou deveria garantir, que os recursos que são de todos nós sejam aplicados da melhor forma possível em benefício da coletividade. Ufa, que aula completa! Acho que deu para ter uma visão bem abrangente da importância desses princípios. Eles são realmente a espinha dorsal da licitação. Com certeza. E dominar esses conceitos é essencial para quem está estudando para concurso, para quem trabalha com licitações e até para o cidadão comum entender como as coisas funcionam. Fica claro que não é só decorar a lista, mas entender a lógica por trás de cada um e como eles se conectam. Exato. É entender a filosofia que orienta a contratação pública no Brasil. Bom, chegamos ao fim desse nosso mergulho. Espero que essa análise detalhada tenha sido muito útil para os estudos de quem nos acompanha aqui no Concurseja. Foi um prazer discutir esse tema tão relevante. Muito obrigada pela audiência. Fiquem ligados e ligadas, não percam nossas próximas aulas e aproveitem para conferir os outros cursos e materiais disponíveis aqui no canal Concurseja. Continuem firmes nos estudos. Até a próxima
Tchau! Até mais.